Boa, boa, fiel torcida, mascarado na voz. E hoje bora reagir a esse vídeo onde o Neto manda a real sobre como anda o momento do Corinthians e o que precisa ser feito para o clube dar a volta por cima e se tornar uma nova potência no futebol sul-americano. E no final eu vou dar o meu ponto de vista, então fique até o final do vídeo, beleza? Estrutura maravilhosa, que tal o Melhor da Tarde? A Pâmela daqui a pouquinho, a gente já vai entregar para ela para arrebentar. Centro de excelência de treinamento de futebol. Nem tanto, né? Tem uns caras ali que não tem excelência, tem uns caras ali que machucam o campo, tem uns caras ali que machucam a bola, tem uns caras ali que não chamam de você. É bom. O centro de treinamento do Dr. Joaquim Grava é maravilhoso. Então, Cascão, quem que fez a matéria aí, Cascão? Ah, Kit Kat. Por que é Kit Kat, Velo, você que sabe? Eu sei porque você fala que ela come muito chocolate, embora eu nunca tenha visto. O que você viu da sua vida? Eu nunca vi ela comendo esse tal de Kit Kat, eu nunca vi. Bota aí, então, a Kit Kat. Põe aí a Kit Kat. O Corinthians voltou, mas não é só aos treinos. O noticiário policial também não dá trégua. No campo jurídico, a notícia é de que a Polícia Civil concluiu o inquérito do caso Vaidbet, que agora está nas mãos do Ministério Público, responsável por dar sequência às investigações. No centro do processo está Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, que foi indiciado por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. E de acordo com a apuração, ele teria utilizado a estrutura do clube para quitar promessas de campanha, com apoio de empresários, influenciadores digitais e até um agiota. Mas na versão dele não foi má gestão. Pode ser que hoje o Augusto não seja lembrado, mas vão sentir saudades. Isso mesmo. Saudade é o que ele acha que vai deixar no Parque São Jorge. Santista, palmeirense, São Paulino, os caras chegam e falam, porra, parabéns pelo seu trabalho, cara. As pessoas que estão lá não reconhecem, mas a gente está vendo o que está acontecendo e a gente está vendo a injustiça que estão fazendo. Os rivais elogiam mesmo, talvez porque nunca estiveram tão satisfeitos com o Corinthians mergulhado em crise. E o mais curioso é que tudo isso já tinha sido anunciado por ele mesmo. Me chamam de aventureiro. Venha viver comigo essa aventura. A promessa era de aventura, mas até agora o que o torcedor vive é um filme de terror sem hora pra acabar. E como em todo bom filme de terror, sempre tem alguém do passado voltando à cena. Andrei Sanches, ex-presidente do Corinthians, volta e meia aparece para dizer que já previu o caos com Augusto Melo no poder. Mas quem conhece a história recente do clube sabe bem. O caos não começou com Augusto. Grande parte do que o Corinthians vive hoje ainda é reflexo das antigas gestões. Jonathan Cafu, por exemplo, é um legado que vem da era Andrei Sanches. O atacante jogou apenas 3 partidas pelo clube, mas agora cobra 2,5 milhões na Justiça do Trabalho, entre FGTS, multas e salários atrasados. Enquanto o passado ainda pesa no bolso do Corinthians, o presente desafia jogadores e diretoria a buscarem um recomeço. E nesse desafio de virar a página, uma das saídas foi a despedida de Igor Coronado. Quando ele desembarcou no Corinthians, as 46 malas que ele trouxe viraram assunto entre a torcida. Mas não foi só o tamanho da bagagem que chamou a atenção. O custo mensal dele era de impressionantes R$2 milhões. Chega em que esquema? 3 milhões de reais por mês? É isso mesmo? Se for isso, é um valor absurdo, Rosalá. Não é esse o número que eu tenho. Posso... o número que eu vi na casa de 2 milhões por mês. Mas dentro de campo, Coronado ficou longe de justificar o investimento. Foram 67 jogos pelo clube, 31 como titular, com apenas 7 gols e 5 assistências. Para lidar com as pendências, o Corinthians negociou o pagamento parcelado em 18 vezes. Enquanto o presidente interino Osmar Stabile tenta organizar as finanças do clube, os jogadores do Corinthians encaram o desafio de manter o foco dentro de campo em meio a uma crise que não dá folga nos bastidores. Eu tento, obviamente, sempre tentar deixar um pouco de lado tudo isso, porque é algo muito complexo, que foge da nossa alçada, que a gente não consegue ter controle, porque a gente não sabe de verdade o que está acontecendo, até porque tem muitas notícias que a gente nunca sabe de fato se procedem ou não, e qual a veracidade das notícias. É muito difícil, né, da gente saber tudo isso. Então,
Se a gente se preocupar demasiadamente com isso, a gente acaba ficando meio que louco e perde o foco do que realmente importa, que eu acho que é o que todo mundo cobra da gente, que é a performance dentro de campo. Se o discurso é de foco, na prática a turbulência realmente atrapalha. Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, foi direto ao admitir. Sem dúvida que a gente escuta, a gente vive dia a dia no Corinthians, mas eu vou falar por Rodrigo Garro, não? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha, não? O trabalho de nós. Mesmo com todo esse vendaval, o Corinthians tenta preservar suas principais peças no elenco. Yuri Alberto, artilheiro e principal alvo do mercado europeu, evitou comentar os rumores sobre seu futuro na representação do time. Tchau. Desculpa. Pode, né? Obrigado. Memphis Depay era uma das grandes dúvidas para a reapresentação com o elenco. Ele chamou a atenção ao usar o tempo de folga para gravar música e soltar indiretas. E quando a volta estava próxima, Depay ameaçou nem aparecer por causa das dívidas que o Corinthians tem com ele. Mas faltando 17 minutos para o horário marcado, o atacante chegou ao CT. O clube acertou o pagamento das luvas e salários atrasados e agora negocia o pagamento de premiação pelo título do Paulista, 4,7 milhões. Com o elenco se reestruturando, o Corinthians mira agora o segundo semestre sob o comando de Dorival Júnior. O treinador completou 2 meses no cargo. Sob sua liderança, o Corinthians sofreu apenas 7 gols em 11 partidas. Mas o setor ofensivo ainda precisa melhorar. Foram 11 gols marcados no mesmo período, média de apenas 1 gol por jogo. Algumas coisas ainda precisam ser ajustadas. E Dorival Júnior sabe que, além dos desafios dentro de campo, as coisas não vão acalmar fora dele. Afinal, nos bastidores, a crise no Corinthians se desenrola como um verdadeiro roteiro de série policial. Enquanto isso, a fiel torcida permanece firme, apoiando o time, a única coisa que realmente sobra em meio a tanta turbulência. E para essa turbulência, a solução ainda parece um sonho distante. É um sonho muito distante, é vergonhoso, né? Pagar 6 milhões para um jogador, é vergonhoso tudo que acontece na instituição Corinthians e não tem fim, Veloso, Souza e Capriotti. Não tem fim e parece que ninguém tem pressa de resolver também, né? Eu estava conversando com o Capriotti aqui, não tem. Como que marca uma eleição aí para o sócio decidir o impeachment só em agosto? Eu estava achando que era dia 9 agora de julho. Mas é só de agosto. Você viu a fala do André Ramalho? Isso tudo atrapalha demais, a gente não sabe o que está acontecendo. E o Garro? A insegurança para jogar, né? O Garro também falou que isso atrapalha o campo. O André também fala, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então isso tem que ser resolvido rápido, mas parece que ninguém tem pressa de resolver as coisas no Corinthians. Parabéns a Gaviões Zé Fiel, que está fazendo 56 anos hoje. Souza, o que você pensa que você deu risada aí, né? Eu dei por causa da aventura, né? Ele chamou para vender a aventura, ele falou, você me chama de aventureiro? Ele ganhou o título paulista, hein? Fazia 6 anos que ele não ganhava. Mas o valor foi alto desse título paulista, foi, né, viu? Foi bastante, né? Bastante. Pô, e do Andrés, do Willian, do Roberto, do Mário Gomes. 7 milhões de reais. Muito louco isso. Do Alibe. A diária de onde o cara mora é 9 absurdo, mil reais cara. para o cara morar numa suíte presidencial com 1.000 metros quadrados, 2 carros, 2 motoristas. E o carro? Você viu o carro chegando? Acho que é o Lincoln, né? O Cadillac. Cadillac. Os caras deram um Cadillac para ele. Não tem Fusca. Blindado ainda. Blindado ainda pro cara. Vocês estão de sacanagem. Quem dirige... Vão acabar com o Corinthians, velho. Cara, quem dirige o Corinthians tem que fazer 2 escolhas às vezes. O quê? Ter humildade, dar um passo atrás. Reconhecer... Não, vários passos. E reconhecer o momento, ou gastar o que não pode, sempre decide gastar o que não pode. É uma vergonha, né? O Corinthians é uma vergonha, é caso de polícia. Infelizmente, o que já é, né? Então, caso de polícia. O Corinthians é caso de polícia e... quem colocou o Corinthians nessa situação segue aí, livre, não é? Segue aí, muitas vezes dando as cartas ainda no Parque São Jorge. É lamentável e precisou vir um argentino aqui para falar a verdade. Essa bagunça, essa confusão interfere no time. Interfere no time. Rodrigo Garro. É isso. Então, o Corinthians, infelizmente, teria que recomeçar do zero, estatutariamente falando, recomeçar do zero para ver se administrativamente ressurge. Só para dar um gás aí, 3 administrações do Palmeiras. Foram 8 anos?
Foi 4 do Paulo Nobre, 5 do Gagliotti, e a gente está no 3º ano da lei. Quantos anos dá? De 4 2015 para cá, né? 12 anos. 12 anos. O Corinthians, em 12 anos, não sei se consegue. O que o Palmeiras administra hoje. Desculpa. Essa é a verdade. Doa quem doer. Aqueles que não gostam do que eu falo, desliga e vai para outro canal. O Corinthians há 12 anos era o quê? Campeão do mundo. Onde está o Corinthians hoje? Pagando pau para Memphis Depay. Garotinho, você tem... Não é mistério para ninguém que hoje nós temos uma dívida próxima da casa dos 3 bilhões de reais contando com o estádio. E caso não vire SAF, como muitos lá dentro torcem contra, nós vamos ter que torcer para essas próximas gestões terem consciência financeira para levar um projeto a longo prazo. Acredito que em 10 a 12 anos, como foi dito no vídeo, seria o tempo suficiente para colocar os pingos nos is e que essas dívidas todas que estão sobre o colo do Timão, nesse processo todo precisaria ser feita uma mudança no estilo de contratações, principalmente jogadores como Memphis Depay, que recebe um salário de 3 milhões de reais, dinheiro extra que poderia ser reinvestido em 2 ou até 3, 4 jogadores. Infelizmente não é o momento certo para a gente luxar dessa maneira, mas alguém aí tem o mesmo pensamento?